Mas o Ver Mais começa falando de saúde e fazendo um alerta. Como os pais podem identificar os sintomas do câncer nas crianças? É o tema de hoje do quadro Fala Doutor. O tratamento do câncer infantil evoluiu muito nas últimas décadas e, ao contrário do que acontece com os adultos, o câncer em crianças não está diretamente ligado ao estilo e hábitos de vida. Mas então, como identificar, como prevenir essa doença em crianças? Para nos explicar tudo sobre esse assunto, recebemos aqui no estúdio o oncopediatra Hugo Martins de Oliveira. Boa tarde, bem-vindo, doutor, ao Ver Mais. Boa tarde, obrigado pela RIC TV estar abrindo esse espaço para a gente bater um papo sobre esse assunto que é tão importante, que é a oncologia infantil. E é muito importante mesmo, né? Porque nessa questão de não ter ligação direta com os hábitos de vida, o estilo de vida, quais são as causas do câncer em crianças? É extremamente interessante a pergunta, que diferente do público adulto, que aparenta às vezes o tabagismo, ou então morador de área rural, com exposição com agrotóxico, fazer com que desenvolva alguns tipos de câncer durante a vida, na infância isso não tem tempo suficiente para poder causar ou desenvolver algum tipo de câncer. Na infância, então, é muito ligado à parte genética. Não quer dizer que o pai ou a mãe tenha culpa de gerar, vamos dizer, a criança com um câncer. Mas tem algumas bases moleculares, algumas coisas tão complexas que ainda hoje não conseguem ser compreendidas ao ponto de evitar. Então, sempre nós dizemos que não existe culpado para a criança acabar desenvolvendo o câncer, que não tem nada que o pai ou a mãe possa fazer para desencadear o câncer ou então para poder prevenir o câncer de forma geral. Então, mas identificar, existe sim de uma forma precoce? Isso. Como cuidar? A maneira que nós dizemos que o câncer infantil deve ser prevenido é a maneira que devemos estar atentos e identificar de forma precoce. Porque se nós identificarmos de forma precoce, ou seja, no estágio inicial, a chance de cura é muito elevada, em torno de 80% a 90% de todos os tipos de câncer. E quais são esses sinais ou então sintomas de alerta? É muito importante o cuidador, o pai ou a mãe que esteja acompanhando essa criança, consiga perceber a alteração do comportamento, ou então a perda de peso inexplicada, a febre persistente, as manchas vermelhas ou então populares hematomas, os linfonodos, então adenomegalias. Aquelas que a gente chama de íngua, né? Isso, as populares ínguas também. Ou então vômitos persistentes, dores de cabeça persistentes também, aumento do volume abdominal e também as dores articulares, dor no quadril, dor na perna, dor no joelho, que persiste. Ou seja, são sinais e sintomas de doenças benignas, que a gente diz, não estão associadas com o câncer. Mas é importante a persistência desses sintomas que um profissional esteja avaliando e que nós dizemos o seguinte, que todas as queixas devem ter diagnósticos. Então, não devemos correr ou então atrasar que passe 1, 2, 3 meses ou anos para que possa chegar até o diagnóstico. E quanto mais precoce identifica, mais fácil o tratamento e a chance de cura seja mais próximo do ideal, que é 100%. Tratamento de câncer em crianças, por exemplo, ele é mais rápido o resultado? Ou como é que funciona assim, essa questão, comparando crianças e adultos, por exemplo? Ele tem uma resposta mais rápida? A base do tratamento da criança com câncer vai depender, que nós dizemos, do nome e do sobrenome do câncer. Que de forma geral todo mundo fala leucemia ou então linfoma, coisas assim genéricas. Mas tem o sobrenome de tudo isso, que é o nome específico, que vai estar englobando daí o tratamento com a cirurgia, junto com a radioterapia, caso necessário, e a quimioterapia. Então, tudo isso está realmente ligado e específico quanto ao diagnóstico preciso do tratamento. A duração vai ser dependente também do nome e sobrenome dessa doença, mas de forma geral o tratamento mais longo seria de uma leucemia em torno de 2 anos, 2 anos e meio, e os tratamentos mais precoces e rápidos duram em torno de 3 a 6 meses, que poderiam ser estadios curtos de linfoma, que 3 a 6 meses já acabam trazendo um bom resultado e muitas vezes a cura. Existe assim algum tipo de câncer mais comum
em crianças? Isso. Depende, a incidência também, câncer nas crianças está aumentando ou não? As duas coisas são bem importantes. Então, nós classificamos a nível mundial que o número inicial, o primeiro tipo de câncer comum são as leucemias, que o pessoal fala que é o câncer no sangue. Depois vem os tumores do sistema nervoso central. Depois seguido das linfomas, que são as populares ínguas. Depois neuroblastoma, então os tumores renais, que depois acabam passando para os tumores ósseos, os sarcomas, que são outros subtipos. Mas o mais comum que todo mundo acaba ouvindo falar é a leucemia, que é trazida como o câncer no sangue, então a leucemia que é propriamente dita como termo técnico. E esse diagnóstico também é importante fazer, né, para esse diagnóstico, caso tenha, né, sempre o acompanhamento médico, mesmo se a criança está bem, né, alguma coisa, sempre ter esse... É interessante que toda criança e todos os adultos também devem estimular o hábito de vida saudável, tanto a alimentação quanto também a prática de atividade física, e junto com isso os cuidados, a prevenção de saúde, que é onde nós conseguimos identificar e trazer, vamos dizer assim, esse paciente o quanto antes ao centro, ao grupo, na verdade, de tratamento que vai proporcionar o diagnóstico e em seguida todo o acolhimento da família e o tratamento de forma precoce e com isso facilitar a intensidade do tratamento quanto também o objetivo de cura. Isso que é importante. E tem também essa questão, né? Estimular a criança a ter hábitos saudáveis, porque faz muito a questão do exemplo, mesmo não tendo uma ligação muito direta, mas é sempre importante, né? Ter estimular a criança a ser saudável e se cuidar, né? Isso, que igual o câncer está atingindo todas as faixas etárias, passando desse tempo que realmente é a fase inicial, seguindo a fase adulta, pode estar desenvolvendo outros tipos de câncer. Então, o hábito de vida saudável sempre deve ser estimulado e com isso vai ter a prevenção e a promoção de saúde também. E chance de cura também é muito grande também, né? Em alguns casos. Isso, temos que estimular que dentro desses últimos 20 anos, tanto o aumento do número de câncer, mas também o aumento da cura. Hoje nós tivemos um aumento em torno de 15% a 20% do que tínhamos há 20 anos atrás. Então a cura hoje, o tratamento com essa estrutura de exames, diagnóstico, aumento também do número de quimioterapia ou radioterapia, trouxe o benefício de ter tanto a cura quanto a qualidade de vida para essa criança e a família que está sendo tratada. Obrigada, doutor, pelas informações. Tomara que foi um alerta realmente, né, para os pais. Muito bem-vindo aqui ao Ver Mais. Obrigada. Ok, obrigado.